Olá, queridos seguidores, iniciando mais um podcast Sabe o Quê? Entrevistas inspiradoras, onde aqui acabamos com achismos, com cegueiras culturais, históricas, e a intenção desse programa é que você saia dele com uma reflexão bem diferente de quando começou a assistir. Eu sou o professor Altair Prado, e aqui, a cada semana, uma entrevista inspiradora, da qual alguma coisa vai sair, vai modificar dentro de você, se modificará, eu garanto isso. Essa é a minha intenção aqui dentro, como educador e como professor. Eu gostaria de começar minha semana, meu episódio, fazendo meus agradecimentos. Primeiro, já temos seguidores fiéis, inclusive uma que está aqui comigo hoje já está virando fiel, meus seguidores fiéis. Primeiro, a Morgana. Morgana, um grande beijo para você, Morgana. Eu também tenho o Adalberto. Adalberto, um grande beijo para você, um grande abraço. Sei que você segue, você curte, você comenta, tá? E o Marcelo. Marcelo, brigadão. Então já temos seguidores fiéis, olha que coisa boa. O canal está crescendo e para nós é uma honra ter um seguidor, né? Um seguidor que gosta da gente, respeita o nosso trabalho e põe lá a sugestão. Flávia Ribeiro, outros também põem sugestão, criticam e estão lá e tá tudo certo. Eu queria agradecer também, agora começar pela minha equipe, que eu tenho uma equipe agora. Sim, o pod está crescendo. Eu gostaria de agradecer ao Breno, que está aqui do meu lado. Gostaria de agradecer a Mariana, gostaria de agradecer a Fernanda, que está lá no WhatsApp, tratando bem todos os nossos convidados. A Fernanda Trindade, nossa fotógrafa agora, chiquíssima, né? Uma pessoa aí que está aí contribuindo. Ao Flávio Marque e o Wesley Hudson pela contribuição dessa imagem linda, pela arte visual, que faz esse programa ter uma personalidade tão bonita e tão forte, tá? E eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores masters, né? Que sem eles nós não estaremos aqui, que é a Study Station. Aprenda idiomas, TDAH, você tem TDAH, tem alguma dificuldade, a gente trabalha com a PNL. A PNL é a programação neurolinguística, professores individualizados, trabalho individualizado, do qual você vai aprender no seu tempo, porém com a consciência fonológica e com todas as técnicas. Então, acesse o QR Code e veja lá. E a Prado, tem um imóvel, quer proteger esse imóvel? Vai lá para a Prado Imóveis, quer alugar o imóvel? Quer vender? Acesse a Prado Imóveis. E também veja junto com a seguradora, com a corretora. Quer proteger seu patrimônio? Tá bom, acesse o QR Code também. Sem mais delongas, inicio. Essa entrevista é uma entrevista muito importante, porque vai mexer muito com a nossa economia e com muito achismo. Muito achismo, muita crença negativa, muita cegueira histórica e cultural. E é um assunto que eu precisava trazer uma pessoa especialista, porque eu não trago ninguém nesse programa que não seja especialista. Precisa ter, no mínimo, um conhecimento de fontes bem validadas, né? Porque eu acho assim, de achismo o mundo já está cheio. Então eu trouxe aqui para vocês Bruna Valério, e você vai falar todas as suas profissões, porque é muito cargo, tá? Mas é assim, ela vai falar sobre o agro brasileiro, né? Vamos acabar um pouco com essas cegueiras, porque faz parte da nossa economia e faz o Brasil crescer. E a gente está polarizando muito o agro. E o agro nada mais é o quê? Uma base da nossa economia. Então, vamos conhecer um pouquinho? Bruna, eu gostaria que você apresentasse ali naquela câmera, com essa beleza toda, seus conhecimentos, aquele currículo de 400 páginas. Por favor, Bruna, fique à vontade. Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Forte Valério. Eu trabalho com projetos de sustentabilidade no agro, né? Mas eu venho da área de tecnologia. Só que antes de entrar nessa questão, né, profissional, né, eu falo, né, dentro da minha bio que, antes de mais nada, eu sou sobrinha de produtor rural. Eu, com um mês de vida, já tive a oportunidade de estar dentro do campo, da fazenda, e saber o dia a dia dos produtores, né? E isso está muito dentro do meu DNA.
não segui a carreira de agrônoma como todos, né, que começam no campo, né? Fui para a área de tecnologia, iniciei minha carreira aí na Ericsson, só que sempre cuidei de projetos de tecnologia para o agronegócio, né? E aí, com tinha um pé lá, tinha um pezinho já lá, né? Sempre. As contas sempre vinham para mim, né? Eram de agroindústrias, Sim. né? Com o tempo, e a tecnologia é muito interessante, né? Porque os projetos que eram realizados via Ericsson na época, né? A gente sempre tem que olhar não somente a estrutura, a infraestrutura, né? Mas todo o dinamismo e como funciona essa cadeia, né? E, com o tempo, eu comecei a me especializar em projetos de sustentabilidade dentro da área de tecnologia. E há mais ou menos aí uns 7 anos eu comecei a estudar efetivamente, né, projetos de sustentabilidade. Eu vejo que é uma paixão mesmo, né? Que virou carreira, né? É uma paixão. A minha grande referência é o meu tio, né, que é o Roberto de Maio. Meu tio era um dentista que amava o campo. E o sonho dele era se aposentar e ir morar no campo. Mas ele tinha essa ansiedade, como eu tenho também. E, mesmo sendo dentista, ele comprou uma chácara, depois ele expandiu para o sítio, depois transformou aí numa fazenda. E um ponto muito interessante, né, e que eu levei para a vida, é que em 1990, a gente está falando aí de 1990, 1980, na verdade, quando ele comprou, né, a primeira chácara foi em 1981, eu sou de 82. Ele já tinha essa visão da sustentabilidade, né? Então, a gente está falando de um dentista que começou a estudar e começou a ter assistência técnica via Embrapa, o que a gente vai falar. Vai falar assim, né? Eu coloquei aqui. E ele já colocava processos de sustentabilidade dentro da propriedade, né? Ele foi o maior criador de ovelhas da região de Pilar do Sul, Sorocaba, né? Começou com 2 ovelhas. E teve quando chegou a quanto? Ele começou com 2 ovelhas e depois ele terminou aí mais ou menos aí com 1.000 ele ovelhas. É vivo ainda? Não, infelizmente ele faleceu. Mas é Sua muito legal. É a minha referência. É a observação, né, daqueles que têm esse feeling, né, essa ligação com o campo. Né? Ele começou com 2 ovelhinhas e aí ele percebeu aí que seria interessante, né, ele começar a cultivar, Sim. a investir. Né? Aí começou a comprar mais cabeça de ovelha, carneiro e tal. E a visão do meu tio era muito legal porque ele tinha uma visão de diversificação de culturas. Então, ele iniciou com as ovelhas e, dentro do processo das ovelhas, né, ele criava as ovelhas livres. Né? Então, ele já tinha um olhar aí para o bem-estar animal. Sim. E ele aproveitava tudo, né, da ovelha. Sim. Então, tinha a questão da carne que ele vendia, os ossos ele serrava e misturava, né, com as questões aí de adubo. A lã ele vendia também e uma parte da lã ele doava para algumas artesãs das comunidades no entorno para que elas produzissem os edredons. Então, desses edredons eram destinados para asilos e orfanatos da comunidade. Então, ele já tinha essa veia, né, da responsabilidade com a comunidade do entorno, que quando a gente começa a falar dos projetos hoje... É a responsabilidade social, né? É a parte social, que a gente fala muito da questão do ESG hoje. Sim. Né? Só que naquela época nem existia, ele já estava fazendo. Não existia. São coisas muito nativas, né? Fazer o correto quando a gente fala, né, da questão do ESG. A gente pode falar assim, desculpa, que gourmetizaram agora um pouco, né? Que era muito natural, né? Assim, era uma coisa da natureza humana, cuidar, ajudar. Aí colocaram um termo, aí ficou... É mais ou menos isso, né? Assim, né? A linha, né, do ESG, ele tem um fundamento mais aí para o mercado financeiro, né? Mas eu acho que hoje o ESG ele está numa vertente que eu não gosto muito, uma vertente muito ideológica. Daqui a pouco já vou chegar nele. Mas voltando ao seu Roberto de Maio, então ele iniciou
com o cultivar aí, né, com plantel de ovelhas, fazia aí todo o processo, né, de comercialização. Depois ele começou a estudar sobre coelhos e iniciou um cultivar aí de coelhos e algumas raças, né? De coelhos foi para gansos, porque os gansos são ótimos seguranças numa propriedade rural. Sim. Eles começam a identificar se tem alguma pessoa estranha, cima, carro, e começa a grunhir e vai para cima, né? Gansos, boi, investiu também, né, na criação de bovinos de leite. Essa fazenda continua lá? Essa fazenda foi vendida, né? E assim, meu tio foi o precursor do turismo rural, porque ele sabia a importância de colocar as pessoas, né? Colocar a cidade ligada ao campo, né? Então, como ele era da cidade e foi para o campo, então ele ia e voltava, ele falava que as crianças, os jovens e até mesmo os adultos, eles tinham que ter essa ligação com o campo, né? Ele ficava muito feliz quando ele estava na fazenda. E ele abriu as porteiras, né, para visitações, né? E aí ele começou a ter outra ideia, né? O meu tio era muito empreendedor. O sonho dele era ter um hotel fazenda sustentável. Então, assim, nós tínhamos pomar orgânicos, a gente tinha todo um processo na questão dos animais via bem-estar animal, todo o sistema de reaproveitamento, né, quando a gente fala aí da questão aí da cadeia de aproveitamento, né? E as construções, né? Quando ele foi construir o hotel, ele também pensou de várias maneiras sustentáveis, né? E teve esse hotel? Teve, chamava Hotel Fazenda Estância de Maio, né? Ele não tem mais. Não tem mais, a gente acabou vendendo quando ele faleceu, infelizmente meu tio faleceu na fazenda, né? E assim, né, quando a gente fala da questão de propósito, eu já amava o agro, né? E quando ele faleceu, infelizmente, eu ainda estava na área de tecnologia e eu não pude tocar o empreendimento, né? E aí, Se fosse hoje, faria. Faria. Eu era muito nova e eu digo, né, que o propósito, ele se transformou aí num propósito muito maior. Então, a minha missão, né, como missão de vida, é mostrar para as pessoas, porque eu venho da cidade, né, o quanto que o agro é importante, né? O quanto que é importante a inserção da criança, né, dentro do convívio do campo, dos animais, né? E desmistificar, porque o agro ele é criminalizado. Né? Bruna, como você avalia... Gente, explicação fantástica, que está no sangue dela, é algo que ela ama, e assim, eu vejo nisso realmente uma união entre o urbano e o rural podem estar conectados juntos. As pessoas separam, acham que não. E aí eu vou falar, Bruna, vamos começar essa parte aí do agronegócio, porque você... Eu te conheço, porque... sabe, a Bruna é minha aluna. Então, assim, e ela tem uma dedicação muito grande. Ela é uma defensora ferrenha do agro, assim, porque você fica muito até indignada com alguns termos, algumas coisas que você passa. Então, aproveite esse espaço, Bruna, porque assim, o canal está crescendo. Eu quero que realmente você traga essa clareza que a gente precisa tanto. Como você avalia a importância do agronegócio para a nossa economia? Que acho que é uma das perguntas que as pessoas fazem. Sim. Nós somos um país agrícola. Ainda é. Somos, não adianta. Nós somos um país agrícola, né? É muito importante explicar a diferença entre agro e agronegócio. Você poderia nos ajudar? O agro é o que ocorre aí, né, dentro da propriedade rural, quando a gente fala que é dentro da porteira, né? Então, toda a produção de alimentos, né? E o agronegócio, ele vem antes e depois da porteira. O antes, realmente, são as empresas que fornecem, né, as sementes, os maquinários, os insumos. E depois da porteira, a gente está falando das agroindústrias, nós estamos falando das tradings, logística, todo o processo da cadeia num todo. Agora, o agro é aqui, dentro da porteira. É dentro da porteira, é um setor primário, né? E é o mais importante, né? A gente está falando aí de um setor que hoje ele representa 23% do PIB, né? É muito. É muito, e ele puxa, né? A economia do agro, ele puxa. Então, a gente fica naqueles índices positivos por conta da questão do agronegócio, né? E não adianta a gente querer
acabar com isso. Nós somos um país agrícola, nascemos de um país agrícola, né? E tem terra para isso, né? Tem espaço para isso, né? Então, na verdade, né, hoje... Ou não mais? Hoje, não, o agro, ele segue, né, as leis baseadas no código, né, no Código Florestal, porque o Brasil é o único país que tem um Código Florestal brasileiro. Isso é positivo? Isso é extremamente positivo, porque os outros países não têm. Tem nem floresta mais Europa, né? França já queimou aí, né, quando teve aí as guerras, a pandemia, aí para queimar carvão. Então, queimaram florestas milenares, né? E aí o Macron vem encher o saco aqui, né? Então... Que eu acho importante você falar depois, porque assim, eu acho que aqui quem tem que colocar o dedo é a gente, não venha se intrometer na nossa... Não. Dentro de uma propriedade rural, né, a obrigação do produtor... Gente, ela é linha dura, eu gosto dela. A obrigação do produtor é fazer aí a preservação de 20%. Quando a gente fala de áreas de preservação permanente, a parte de nascentes. Então, assim, o produtor ele tem que respeitar, né? Ele tem que respeitar, senão ele é multado. Então, hoje, tudo que é produzido, né, é dentro, basicamente, aí de 8%. A gente bate metas de produção sem avançar 1 hectare. E isso é feito por conta de tecnologia, né? Então, hoje, nós alimentamos aí 900 milhões de pessoas, 11% do planeta é alimentado aí pelo Brasil, né? Nós garantimos efetivamente também a segurança alimentar, né? E segurança alimentar é alimento disponível para consumo. Aí depois vem o pessoal e fala, mas o agro produz tanto e as pessoas passam fome. Nós produzimos. Não é que vocês distribuem, né? A distribuição e, basicamente, o valor dos alimentos, né, é uma questão muito mais profunda, né? A gente entra na questão de política, né? Então, e a margem do produtor, ela é muito pequena. Ela é extremamente pequena. Se, por exemplo, o nosso post ali, se o Brasil parar de produzir, 11% da população do planeta pode passar fome. Pode passar fome. Nós garantimos aí uma base aí da segurança alimentar. E a qualidade dos produtos brasileiros são boas. Exatamente. São boas porque tudo começa, né? Eu acho que se a gente criar uma linha aí cronológica, né? Na época do descobrimento, né? Antes do descobrimento, os índios, né? Eles produziam, né? Aquela agricultura de subsistência, mandioca, milho, né? Batata doce. Depois do descobrimento, em 1500, a gente entra com a cana-de-açúcar, né? Com a colônia portuguesa. Depois, aí, no século XIX, XVIII, entra os barões do café, né? E, assim, eram produções, né? A gente tinha algumas produções, no caso dos índios, né? Era aquela produção agroflorestal, que hoje existe muito dentro de algumas culturas, e isso é super importante dizer, né? Continua, então. E continua. Até mesmo por uma questão aí de preservação, né? E depois da abolição da escravatura, aí, a gente começou a produzir muito mais produtos. Então, entrou as frutas, entraram a produção de algodão, porque começou a se tecnificar um pouco, né? Você acha, então, que a tecnologia é extremamente importante? E a minha próxima pergunta, geralmente, está falando sobre isso. A tecnologia hoje, o agro, eu vou usar agro, tá? Vê como uma grande aliada. O agronegócio hoje ele é muito tecnificado, né? E tudo nasce... Puder explicar um pouquinho sobre isso? Através da criação da Embrapa, né? Por favor, a Embrapa é uma das maiores instituições... É a maior instituição, empresa brasileira. De pecuária, e assim, as pessoas... pesquisa agropecuária. Sim, e eu acho interessante, se puder falar, que a gente já fez um comentário ali, um pouquinho antes... porque da Embrapa eu vou levar outras, porque vai levar a tecnologia, vai levar a produção, ou seja, a Embrapa, vamos pôr a fonte e vai levando outras perguntas do podcast. Fala um pouco da Embrapa, porque quando a gente fala de Embrapa, lembra muito assim, governo, acabou, tchau, entendeu? E o que a Embrapa é? Se você puder falar a história da Embrapa... Tem como, Bruna? Em 1960 a gente já estava passando por uma crise alimentar, né? O Brasil ele era importador de alimentos, ele não era exportador, ele importava alimento para garantir essa segurança aí de alimentos, né? E na década de 70, no governo Geisel, foi criada a Embrapa, né?
E a gente tem grandes nomes, né? Alisson Paulinelli, que foi uma pessoa extremamente importante para a Revolução Agrícola, né? Mas existe uma pessoa, né, que ele não é muito mencionado, que é o Dr. Eliseu Alves. O Dr. Eliseu Alves era um economista mineiro, assim como Alisson Paulinelli também. Eliseu Alves, esse programa faz jus ao seu nome. Pode colocar maravilhoso. uma homenagem, porque a gente está cheio de heróis esquecidos. Sim. E você falou o nome dele, eu fiquei estudando. Ele realmente ele fez o Brasil alavancar. Então, assim, é um herói esquecido. Então, sim, nossa homenagem ao senhor. Tá vivo ainda, né? 94 anos. Tá, firme e forte. Depois eu quero até compartilhar aí um projeto que a gente está tentando aí fazer aí em homenagem ao Dr. Eliseu Alves. Então, na década de 70, né, foi criado um projeto, né? A gente tinha que alavancar, né? E Dr. Eliseu Alves foi um dos fomentadores, né? Dr. Eliseu, ele era muito voltado aí para a questão de economia, se formou em agronomia também, um mineiro, assim como Alisson Paulinelli, e ele foi um dos responsáveis por conseguir um fomento aí, um fomento via governo para levar basicamente aí mais de 3.000 estudantes para fora, porque era muito importante entender como que funcionava a agricultura lá nos Estados Unidos, né? E aí ele foi responsável por levar esses agrônomos, né? E eles voltaram com um doutorado e mestrado e iniciaram um processo aí de estudo. Foi criada a Embrapa, né? E Dr. Eliseu Alves sempre disse que a nossa revolução agrícola, né? Ela é baseada em tecnificação e baseada na ciência, né? Porque existe, né? Imagina, o Brasil esse território enorme com diversos estados com climas diferentes, né? E na época, como que você vai plantar soja no Cerrado? Como que você vai... Morango, acho que é no sul, não é? Morango, agora a gente tem Atibaia, né? A gente tem no Sudeste, né, o morango, né? Então é um grande produtor de morango. Como que a gente pode fazer isso? Através da ciência. O agro é ciência, né? Então, iniciou o estudo das sementes e quando a gente fala da tropicalização das sementes, para que essa mudança, né, essa tecnologia embarcada naquela sementinha, ela pudesse ser aderida em qualquer clima, temperatura e qualquer região, né? Só que você sabe, Bruna, que tem gente que é contra isso, né? E como você rebate isso, Bruna? Você fala assim, porque a gente fala que é contra. Ah, não, mas vai mudar o exemplo, o DNA da semente. Você falou uma vez para mim que eu achei interessante o seu comentário. A questão, né, da soja transgênica. Gente, se a gente não estudar a ciência ela evolui. Sim. Se a gente não tratar de insumos, se a gente não tratar da fonte, né, de produção, se a gente não modificar, não dá para a gente plantar. Ponto. Então, tudo é baseado na ciência. Isso não vai fazer mal ao ser humano. Não vai. O Dr. Eliseu, ele sempre teve uma visão muito lá na frente, né? E foi um dos responsáveis por levar aí a produção, expandir a produção para o Cerrado. Então, os gaúchos, os paranaenses, né? Eles foram os desbravadores do Cerrado. E eu acho um absurdo como que as pessoas não conhecem a nossa história, porque a nossa história é muito bonita. A nossa história, ela tem, assim, heróis, né, que não tiveram medo, né, de pegar as suas famílias e levar para os outros estados. No meio do nada. Quando você pega a sua família e você leva para o Cerrado, você leva para o Nordeste, você está gerando progresso. Ponto, né? Só que o Dr. Eliseu, ele sempre teve muito cuidado na questão da sustentabilidade, né? Na questão aí da natureza, da preservação daquilo que nós precisamos para produzir. Então, é o meio ambiente, né? Não tem como a gente expandir produções
se a gente não respeitar o meio ambiente. A Embrapa é reconhecida internacionalmente? A Embrapa é reconhecida internacionalmente. A Embrapa, ela colabora com outros países, tá? Existem diversas Embrapas, né? A gente tem aí a Embrapa e tem a Embrapa Territorial, que cuida de todo a parte da gestão da terra, né? Então, via monitoramento, georreferenciamento. A Embrapa a Embrapa Territorial foi uma das primeiras a ter acesso à internet. Né? Então, e fazer o mapeamento. Eles salvam, eles são responsáveis por guardar os territórios, né? Por fazer todo o mapeamento do território brasileiro. Por que é interessante você falar? Porque a gente fala aqui, ó, é uma outra cegueira que a gente está curando. A gente pensa assim, né? Campo tem que ser sem nada. Tipo assim, só produçãozinha, nem eletricidade. As pessoas têm essa visão. E você está trazendo uma informação de que a tecnologia ela é extremamente importante e necessária para que aquele produtor rural, para que o campo... Olha que interessante, Bruna. A tecnologia tem que estar viva para que o campo continue vivo. Sendo que a gente não vinculava. Falar que não, o campo é ali, o matinho ali, alguma coisa. Sim, e sim. Isso é legal que você passou. A parte de tecnologia, quando a gente fala da questão do solo, né, a gente fala a primeira... Começou a se desenvolver metodologias para preservação de solo, né? Então, a gente fala hoje da questão do plantio direto, onde você realmente, dentro do teu processo de cultura, você não degrada o solo, né? Ele sempre tem que estar fértil, ele tem que estar úmido. Isso é tecnologia, né? Isso é tecnologia. E imagina cientistas, né? Que eu digo, né? Que os agrônomos, eles são cientistas, né? Sim. Como que... Lá, na década de 70, 80, sem acesso à internet, chat GPT, como foi desenvolvido o estudo, né? Para a questão de fixação de nitrogênio, a parte de biológicos, parte química, o estudo, né? Das sementes, dos rizomas. Então, é uma coisa muito maluca. Então, assim, você tem que ter muito amor ao campo, conhecer o campo, conhecer como funcionam as cadeias produtivas, né? Para você iniciar uma série de estudos ou para você trabalhar, né? Por isso que quando eu estava na área de tecnologia e eu sou formada em administração, mas quando eu estava na área de tecnologia e eu via que só vinha agroindústria, né? Para dentro da minha carteira aí para eu desenvolver aí alguns projetos tecnológicos, eu comecei a estudar efetivamente aí sobre o agronegócio. Então, eu tenho aí uma faculdade de gestão sustentável no agro. 15 pós-graduações. Gestão sustentável no agro e me formei ano passado aí um MBA de agronegócio aí pela Exalc. Você tem uma base. Bruna, então vou fazer uma pergunta que é bem interessante, né? O agronegócio, ele é frequentemente associado ao desmatamento da Amazônia. Você já tinha me conversado sobre isso também. Sim, sim. Tem algum dado aí que você quer falar depois? Fala para mim, para poder adiantar. Como você vê essa questão? Por favor, nos ajude. A gente tem o produtor e a gente tem o criminoso. Ponto. O produtor não gosta do criminoso. Óbvio que existe pessoas que realmente fazem o desmatamento de maneira totalmente responsável e eles associam muito a questão aí da pecuária, né? Mais a pecuária de corte e o criminoso ele não pode estar dentro do que a gente fala, né? Do agro. Trabalho sério, né? Não. Existe sim o desmatamento, só que o produtor sério, ele tem que preservar 20%, né, da propriedade. Então, ele paga para preservar. Quando a gente fala aí da questão da Amazônia, da Mata Atlântica, no Cerrado, ele tem que produzir, uma outra porcentagem, 60% de produção, 60% de preservação, sim. Então, ele tem que responder, ele responde criminalmente por isso, né? E tem produtores sérios, tem? A maioria são sérios, né? Aqui a gente vê no jornal só os... Óbvio, porque qual que é o grande problema, né? A mídia, ela expõe só aquilo que é feito de maneira incorreta,
né? Existe O brasileiro, eu acho que o Brasil a gente só mostra o que é ruim. A gente não tem mais que mostrar o que é bom. É a síndrome, né, do cachorro vira-lata. Exatamente. Apesar de que eu adoro cachorro vira-lata. Exatamente, mas eu amo porque tudo caramelo. Que é dos outros é melhor, Bruna. E assim, você vai para os Estados Unidos, não é tudo lindo lá, nem na Europa é tudo lindo, mas não. só mostra que é bonito. Agora o Brasil tem uma cultura de mostrar o que não é bom, para depois, se sobrar, mostrar o que é bom. E você, graças a Deus, temos você aqui hoje para mostrar o que o Brasil tem de bom. Quando a gente, em 1977, a gente produzia 47 toneladas de agroprodutos. Então, agroproduto são várias culturas, né? A gente produzia 47 milhões de toneladas. Hoje, nós produzimos, né, aproximadamente aí 350 milhões de toneladas. Olha, tá? Quase 10 vezes mais. E tudo baseado na tecnologia e na ciência. Então, existem diversos processos de manejo, né? Então, a gente está falando de plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, a maneira de... E a Embrapa, ela é extremamente importante, ela é vital para levar essa assistência ao produtor. Né? Então, ela tem que levar assistência ao produtor rural. Então, tudo que ela desenvolve, tudo que é novidade, ela cria os datasheets, ela cria, né, esse apoio ao produtor. A grande questão é que, quando a gente fala, né, desse complexo enorme de produtores, hoje a gente, né, tem aí mais de 5 milhões, 6 milhões, basicamente, aí de estabelecimentos rurais, né, quando a gente fala... Toda a revolução agrícola, ela, às vezes, deixa uma parcela de pessoas marginalizadas, que não têm acesso à tecnologia, né? Que não têm acesso às melhores práticas. Né? E isso sempre foi uma grande preocupação, eu falo do Dr. Eliseu, uma grande preocupação dele. Eu me aprofundei muito na história do Dr. Eliseu, porque ele fala, né, que é a ciência, a tecnologia, mas tudo no tempo de Deus, né? Com muita fé. Então, eu acho também. Então, assim, eu acho que a agricultura, a pecuária, mas principalmente a agricultura, ela está muito arraigada, ela está muito direcionada à sorte, né? E não é. O produtor rural, quando ele lança a semente no solo, está no externo. Ele vai, não tem como se proteger. Então, ele tem a fé de que ele vai ter chuva, ele vai ter sol. Então, a fé é um fator importante. Totalmente. Mas se o produtor não tiver, né? É que a gente, quando entra na religião, é meio complicado, mas para ser produtor, você tem que acreditar em algo. Você não vai lançar sementes no chão sem você ter confiança que alguma coisa vai te guardar. Você me trouxe 2 dados. Então, o Brasil produz 300 milhões de toneladas. Ou seja, 312, obrigado, 350 milhões de toneladas hoje. Ou seja, 10 vezes mais de quando produzia. Já vamos quebrar esse mito, então. Ou seja, o Brasil também ele alimenta 11% da população global. Isso. Ou seja, é uma parcela muito grande. Ou seja, nós temos aqui, então, uma forte economia. Havia um tabu muito grande dizendo que o Brasil tinha que ser um país industrializado e o Brasil, só que a gente está vendo hoje que assim a produção um país agrícola é tão importante quanto o país industrializado, e o Brasil tem os dois, né? Porque precisa da tecnologia, como você falou, o agronegócio antes da porteira e depois da porteira. Ou seja, não há como só ter o agro ou só a industrialização. Acho que os dois têm que trabalhar juntos. Não, e hoje existe a sinergia. Só tem que ter um pouco mais de incentivo, né? Para a gente se tornar muito mais industrializado e beneficiar mais a questão aí do que se é produzido, né? A questão das commodities, como a gente fala, são os grãos, né? Eu estava conversando com você segunda, 2 coisas que eu fiquei intrigado. Intrigado não, você me esclareceu. Commodities, é um nome bonito, né? As pessoas ouvem muito, mas, Bruno, você pode explicar pra gente o que é o commodities? É aquele produto in natura que ele não é beneficiado. Então, por exemplo, o grão da soja, né? Quando a gente fala aí da questão aí de vendas externas, principalmente. Não o óleo de soja. Né? Não, ele já é industrializado, né? Apesar de que hoje, né, o Brasil ele já consegue fazer o beneficiamento dos seus produtos. Beneficiar os produtos derivados do commodity. Do commodity. Ele já consegue fazer o beneficiamento. Viu, gente? Commodity é a matéria-prima. Exato.
Ele já consegue Obrigado, fazer um Bruna. beneficiamento, Porque né? é uma palavra tão difícil, commodity, né? A gente fala commodity, mas o que é commodity? E aí você vê lá nas notícias, lá, o governo fez os commodities, aí você fala, commodities, você vê, gente, claro, matéria-prima, acabou. Não é bom, Fernanda? É bom, é bom. E agora, a Bruna, outra coisa que a Bruna falou pra mim, gente, eu acho essa palavra pesada. Você falou uma outra palavra, agrotóxico. Defensivos. Como é que você fez defensivo? Você falou O agro não é tóxico. Então, agrotóxico. Você falou assim, daí você falou que tem um nome Nós que... temos defensivos químicos. Olha, gente, que bonito. Defensivo químico. Não dá uma sensação de que tá fazendo uma coisa diferente. Agora, agrotóxico, parece que eu tô tacando um veneno que vai... O meu cai. Não, Né? a questão dos defensivos agrícolas, né? A gente vive num país tropical, ponto. E isso é... A questão de onde nós estamos, e eu acho que o Brasil é um país realmente abençoado por Deus, onde nós temos aí, hoje a gente consegue ter produções aí 365 dias no ano. Por que eu preciso de um defensor? Agora, O defensivo. o defensivo... Porque a gente tem a proliferação de pragas. E por que as pessoas põem tanto preconceito? Não, porque isso é produto, isso aqui... O defensivo ele é um antibiótico. O defensivo agrícola ele vem com bula, gente. Ele é controlado pela Anvisa, né? Ele é controlado pelos ministérios. Então, assim, para você aplicar os defensivos, você precisa de um engenheiro agrônomo que gera uma receita médica para aquele cultivar que seja. Então, a gente está falando Há um médico e há um remédio, né? Exato. E, efetivamente, aí o Por que remédio esse demais preconceito, vira então, veneno, Bruna? né? Eu sei que você gosta de... Fala pra mim, por que esse preconceito? Ai, credo, agrotóxico, isso é um absurdo, por isso que o agro não... Você vê? É porque quando a pessoa começa a falar da questão do defensivo, que o agro é tóxico, né? É porque talvez ele seja contra o setor, né? E é incrível como as pessoas... Eles criam o setor como se fosse uma pessoinha andando assim, Exato, sabe? E é uma raiva, assim, que é um Por isso que eu falei, por isso eu absurdo. quis te trazer hoje, porque... Não sei vocês aqui, tá? Mas vocês percebem que... Não sei se vocês... Já vem aquela pânico, já vai ai, credo, já vem a palavra credo. E eu acho interessante trazer, porque você está trazendo um ponto de vista. Claro que vai ter gente, vai ter outros pontos de vista, mas você está trazendo dados, né, Bruna? Você está trazendo fontes. Hoje a gente tem os defensivos, tem outros tipos de processo, né? Tem os defensivos biológicos, né? Eu amo a cultura da cana-de-açúcar, sou apaixonada pela cultura da cana-de-açúcar, trabalhei com muitas empresas. Ainda é forte no Brasil? Totalmente, né? E hoje a cultura da cana, né, é responsável aí pela produção do etanol. Nós somos aí basicamente líderes em etanol. Mas a cana, né? Hoje não se fala nem mais suco alcooleiro, já é suco energético, porque a transição energética, quando a gente fala, ela também está baseada aí na cultura da cana, né? Então, a gente está falando da biomassa, a gente está falando do hidrogênio verde, a gente fala de uma cultura de 1500 que foi se modernizando e hoje também é um dos grandes personagens aí para a questão aí da nossa transição energética, né? O etanol é incrível como ele não é marqueteado. Nós somos os maiores produtores de etanol e como que o brasileiro ainda usa o combustível fóssil, usa a gasolina, né? Então, acho que falta um pouco, né, de incentivo, né? Eu, por exemplo, eu uso etanol. Ponto. Eu uso etanol. O mínimo, né, Bruna? Eu uso etanol. Então, assim, aí o pessoal fala, mas tem a questão aí quando você abastece com etanol, o teu carro rende menos. Não, eu acredito que não. Né? Então, outro mito. Ou é mito, não sei, a gente tem que até investigar sobre isso. Pois etanol, o carro consome mais, né? Porque não tem a gasolina. Só você analisa. Depende do carro. Então, porque tem um motor também, né? Exato. Tem combustão. Bruna, eu tô olhando aqui duas coisinhas que eu quero ficar assim, que eu acho que você trouxe. A Bruna trouxe ali, posso mostrar? Pode. Esse livro se chama Agricultura. Isso, Fernanda. Agricultura, Fatos e Mitos. Esse Bruna, livro é fantástico. O que esse livro nos traz aqui para curar uma cegueira hoje, Bruna? Esse livro, lindo. Eu gosto muito desse livro aqui. Ele é um livro extremamente educativo, né? E ele foi escrito aí por 3 grandes aí nomes da
da área, né? Que é a Maria Tereza Pedroso, o Décio Luiz e o professor Chico Graziano. Então, eles desmistificam, né, as questões do agro. Então, quando a gente fala... Fala um exemplo aí. Quando a gente fala da questão dos agrotóxicos, que são os defensivos químicos, né, os defensivos agrícolas, né, o porquê se utilizar, a questão aí do desmatamento, né, o agro ele não é sustentável, né, então existem vários mitos e fatos que eu acho que quem hoje não tem acesso, né, às informações corretas, né, do setor, é super interessante comprar e ler, né? E assim, o grande problema, né, quando a gente fala da questão de como que a gente está hoje com uma geração que, primeiro, não acha que todinho vem da vaca marrom, né? Não sabe que a galinha bota ovo, né? Então, assim, mas Tá ficando difícil mesmo. Né? Nunca pisou numa propriedade rural, né? A galera nem sabe que existe, né? Ambientalista, a galera que se forma em faculdades e vem falar que a gente só vai conseguir realmente combater o aquecimento global se parar de comer carne, né? O que é uma coisa absurda. Bruna, falaram que o pum do boi causa o problema... desculpa, Bruna, não sei se você sabe dessa história aí. Sim. E aí, tem alguma coisa para dizer ou você também tem que informar? Na verdade, não é o pum do boi, é a arroto do boi. O boi é existe aí a questão dos ruminantes, né? Os ruminantes, por quê? Boi, os bubalinos, os búfalos, né? Eles têm rumen. São 4 rumens, então 4 estômagos, né? Então, eles fazem aquela digestão, né? E vai, né? Existe a questão da fermentação entérica, conforme eles vão ruminando, e eles emitem o Isso gás causa metano. mesmo? Porém, o que acontece, né? Hoje, quando parece que os estudos eles são muito superficiais, né? Existe, né, os painéis, né, o IPCC da vida que analisa a questão de emissão de gases, né? E hoje, relacionado, né, à questão do agro, né, falam da mudança de uso de solo, que é quando você faz a rotação de culturas, quando você planta o arroz, né? Tem a questão da soja, do milho, que você utiliza no solo, né? Que existe a emissão dos gases e principalmente a questão aí da pecuária, né? Durante muitos anos, as pessoas, os cientistas ou os pesquisadores, eles fizeram uma análise linear do processo da cadeia, né, da produtiva de um determinado setor, né? E esses fatos eles estão sendo contestados, né? Tem até um cientista dos Estados Unidos que ele começou ele é especialista na questão aí climática, né? Certo. E ele começou a fazer uma análise cíclica, né, de todo o processo da cadeia, por exemplo, de um ruminante. Então, hoje, por exemplo, o metano, ele quando ele é emitido, né, ele fica no ar por 10 anos. O CO2 ele fica por 100, 200. Quando a gente fala de um boi que está num pasto, né, e ele está comendo lá, tadinho, né, e ele emite o metano, existe uma questão química, né, de troca de gases. Então, conforme ele emite, né, ele é capturado a partir da fotossíntese quando a gente fala aí da questão da pastagem, né, pasto, as florestas. Então, existe uma questão cíclica, né, ou seja, não é que ele emite e acabou. Não, a gente tem a lavoura, a gente tem a pastagem, a gente tem as florestas, né? E durante muitos anos, né, quando a gente fala de como contabilizar o quanto se emite, né, o quanto um carro emite, uma fábrica emite, uma indústria, o quanto o ar-condicionado na casa da galera emite de gases, Mas né? o boi. É o boi. Coloca a culpa no ruminante, entendeu? E aí, esse estudo, ele veio para... A geladeira, né, também, né? A geladeira. São emissões fugitivas que a gente fala, né? Que são os gases que é a emissão fugitiva. Qual o mito que mais te irrita? O mito que você vê que mais te irrita, que te incomoda? A sexta-feira sem carne.
Por quê? Porque economiza? Fica um dia sem comer carne, que aí você vai Isso combater você a questão te irrita? climática. Não é, cara, Não vai mudar nada. não vai mudar nada. Certo? Não. A gente não consegue garantir a segurança alimentar com a galera comendo planta, comendo vegetal. Não existe isso. Não existe. Nós precisamos ter os animais. Como que a gente fala, né? É a questão aí da cadeia alimentar. O ser humano, ele precisa se alimentar de tudo. Então, eu posso ser carnívora e comer salada. Posso ser vegetariana, mas vou ter algum alimento que substitua a proteína da carne. Por exemplo. Exato. Aí a questão de você ser vegetariano, você Aí é uma coisa ser pessoal. vegano, é uma coisa sua. É uma crença sua. Mas não me coloca, igual aconteceu há uns 3 anos atrás, acho, né? Um banco muito grande, que também financia... né? Tem muitas associações aí que são grandes clientes desse banco, colocou 3 meninas falando... a emissão dos gases da pecuária. Não, vocês não podem comer carne. Hoje obriga você. E sabe o que aconteceu? Foi assim, eles criaram como se fosse uma ação, né, para ter essa consciência ambiental. Movimento. Eu acho que é muito importante, tá? A gente tem que mudar a maneira de como a gente consome as coisas, tá? Concordo. Mas a gente não tem que botar a culpa num setor, porque conforme é dito isso, você está criminalizando o setor. É um geral, né? E aí aconteceu uma coisa muito louca, né? Porque esse banco, ele soltou esse videozinho ridículo e todas as associações Quase quebrado. grandes começaram a tirar a conta. E o banco teve que voltar com uma cartinha, né? Dizendo, né, que isso não passou pelos executivos para aprovação. Alguém roda, né? Sempre alguém As 3 se foram? ferra. As 3 rodaram? Não, elas ganharam uma grana, com certeza, da área de marketing, então bem. Então, até hoje, nas mídias sociais, aí falando muita besteira. Que ter cuidado com fake news, né, Bruno? Muito. Que dados você tem aí para me passar? Por exemplo, né, quando a gente fala da nossa potência, né? Ano passado, nós exportamos 167, né, bilhões, né, de dólares, né? Vou falar igual o Tarcísio, 167 bi de dólares, né? Então, o Brasil bateu a exportação. Todos os anos, graças a Deus, aí, conseguimos aí, superar a safra anterior, sem avançar um hectare, que eu sempre falo, né? Então, a gente teve aí um crescimento, por exemplo, entre 2022 e 2023, nós crescemos 48% em exportações, né? Então, hoje a gente é líder em produção, né? Exportação de soja, milho, café, suco de laranja, carne de boi, carne de frango. Isso o Brasil é líder. É líder. Então, nós somos aí, basicamente, líderes em exportação. Eu acredito que que aconteceram aí muitos problemas, né? Pode falar, principalmente Bruno. Agora, em 2024, a gente teve a questão do Sul, né? E mesmo assim, a Farsul e as outras associações, né, do arroz garantiram realmente que não faltou arroz, e não faltou mesmo, porque nós tivemos um avanço na produção de arroz, né? O que aconteceu foi um grande problema relacionado à questão de logística e distribuição, porque as estradas elas estavam interceptadas por conta da chuva, por conta das enchentes, né? E isso daí criou um movimento absurdo, né? De que ia faltar arroz vindo da onde não deveria vir, essa especulação negativa, né? No entanto, que o arroz, né, no ponto final, né, ele, né, nas gôndolas, ele acabou aumentando por conta de especulação. 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 Hoje a gente tem aí a normalização da distribuição do arroz, né? Embora a gente exporte arroz de outros países, mas isso foi tudo um gatilho para que se começasse a falar sobre compra de arroz, né?
vamos importar arroz, né? E isso, 2 semanas antes, né, o governo, de acontecer esse desastre do Sul, o governo se manifestou que vai faltar arroz, deveríamos ter comprado arroz. Então, há 2 semanas antes disso acontecer, eles já estavam falando isso, né? Então E essas especulações são muito negativas, porque isso impacta diretamente o consumidor, né? E cria um manicômio, né, de alta de preços, né? E, infelizmente, né, depois do que aconteceu no Sul, vai aí alguns anos, né, para se estabilizar a produção, porque a gente, né, foi uma devastação, foi realmente um negócio absurdo. E quando a gente fala da questão do Sul, e aí a gente volta para a questão das mídias sociais, eu te digo assim que eu fiquei muito mal com o que aconteceu. Eu tenho grupos, né, de amigos produtores, né? E a gente via realmente os vídeos do pessoal do Sul. Teve muitos amigos que perderam família, perderam casa, perderam tudo, perderam lavoura, perderam tudo. Lá pra mim. Chegou. E o pior de tudo é quando se fala, né, vinham aquelas notícias, o agro vai ser impactado, a produção do Sul, né, vai ser impactada. A gente via aqueles comentários daquelas pessoas infelizes, né? E eu fiz até uma postagem no LinkedIn, porque eu sou meio offline de vídeo, eu não gravo vídeo, não gosto dessas coisas não, mas eu sou muito ativa no LinkedIn, né? E comentários tipo assim, estão colhendo o que plantaram. Fiquem tranquilos, eles têm seguro, eles estão bem, eles são ricos, eles são milionários. Quem mandou desmatar? Bem feito, a que se faz, a que se paga. Qual o nível de humanidade? Eu já até comentei num programa aqui, num quadro, que eu falei assim, o Brasil, ele acaba sendo povos somos 5 nações dentro de uma, historicamente falando, porque Sim. assim, Bruna, não importa, até que aqui tem, lá quando vai sair a sua entrevista, vai estar lá, ajude o Sul do Brasil. Sim. Porque assim, não importa quem fez. Então, por exemplo, o Sul é meu povo. Quando você tiver essa sensação de povo e patriotismo, eu acho que o Brasil vai mudar muito. E outro ponto, né? Eu vejo também, né? O pessoal, tem muita gente que gosta de se aproveitar, fazer palanque em caixão, né? Exatamente. Tem muita gente, inclusive quem governa o nosso país. Então, não é essa a questão. Não é para se, sabe? Eu acho que se abordar questões climáticas, existe isso e a gente tem que realmente sério, combater, né? E é muito sério, porque isso impacta diretamente a nossa produção, Sim. né? Eu vejo as pessoas se aproveitando de um assunto como esse para criar palco. Isso não pode acontecer, né? Então, e um outro ponto muito importante quando a gente fala dessa questão aí do Sul é que não é só a crise climática, mas é a irresponsabilidade do governo no todo, em qualquer esfera, em investir em infraestrutura, plano de gestão de risco ambiental, plano de gestão de expansão de comunidades, né? Então, existe esse negacionismo muito grande, né? Bruna, pena que até passou o tempo. Nossa, já acabou? Já foi rápido. Eu sei que tem coisa, mas vou te chamar você para uma próxima entrevista. Porque tem muita coisa para falar ainda. Tem. Mas assim, Bruna, esclareceu muita coisa. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui, principalmente para trabalhar um pouco do agro. Assim, independente de questões de polarização de político ou não, trazer dados sérios e trazer assim que o Brasil é um país rico. Sim. Que essa é a noção, que a gente tem muito a oferecer. Sim. E assim, muito a mostrar, e a gente mostra nem um décimo. Então, assim, isso é legal. E foi muito interessante a sua entrevista hoje por causa disso, porque você trouxe um pouco de clareza, que o agro não é uma coisa absurda, muito pelo contrário, ela ajuda a nossa nação a construir. E eu acho que você traz também um diálogo. Peraí, tá errado, você pensa diferente de mim? Vamos tentar conversar por que você pensa diferente de mim. Não raiva de um lado, raiva do outro. Então a Bruna defende o agro, então a Bruna é de uma certa linhagem, não sei o quê, a Bruna... Vamos sentar para o diálogo. Eu acho que essa entrevista de hoje vai ajudar a trazer pessoas para o diálogo. Porque, Bruna, você tem a sua visão e você está trazendo fatos. Eu gosto muito de fatos e fontes. Então, assim,
contra fatos não argumentos. E na verdade a gente Né? tem que criar, né? Todos nós somos brasileiros. O agro ele tem que melhorar a comunicação, o marketing dele, e a gente tem que ajudá-lo, Sim. né? O produtor lá na ponta a gente tem que ajudar, Exatamente. né? E a gente está no mesmo barco. Somos né? brasileiros. O campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. E os dois juntos constroem uma nação maravilhosa, Exatamente. né? E mais um programa se encerrando, do Sabe o Quê? Com Bruna Forte Valério, uma pessoa fantástica. Bruna, eu quero que você pegue, como você é do agro, eu quero que você tome um excelente café. O chá também pertence? Chá, café. Chá, café, na caneca do programa. Então, Bruna, que você Obrigada. tome café. E lembre dessa entrevista inspiradora que vai curar um monte de cegueira. Já está curando aqui, né, dona Fernanda? Ela tem perguntas, mas depois ela faz. Então, assim, me despeço por aqui, agradeço demais. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Sou o professor Altair Prado. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, tá? E nos vemos. E ajude o Sul. Somos uma única nação. Beijo!